A Polícia Civil de Francisco Beltrão cumpriu nesta sexta-feira mandado de busca e apreensão e mandado de prisão temporária contra um vereador aqui do município. O vereador, presidente de um clube recreativo, está sendo acusado de atos ilícitos e também de atentado com coquetéis Molotov contra conselheiros do próprio clube recreativo. O doutor Ricardo Moraes, chefe da Polícia Civil aqui de Francisco Beltrão, deu mais detalhes sobre a operação e também sobre a prisão do vereador. Foram cumpridos 6 mandados de buscas e 2 prisões temporárias. Essa investigação derivou porque no dia 25 de maio desse ano, na madrugada, por volta das 5, 6 da manhã, 2 residências, uma no bairro Alvorada, outra ali na Água Branca, foram objetos de atentado, um artefato explosivo, vulgarmente conhecido como coquetel Molotov, que foram arremessados para o interior dessas residências. Quando nós começamos as diligências, nós verificamos uma certa conexão com membros, diretores do Conselho Deliberativo do Clube Marrex. E surgiu uma suspeição, porque naquele mesmo dia, no período da tarde, haveria uma Assembleia Geral para verificar a questão de possíveis desvios da diretoria executiva, desvios de valores em decorrência da administração do clube. Então, toda essa situação foi objeto da investigação, inclusive nós encaminhamos para a imprensa, por exemplo, uma ata que mostra suspeitas que foram levantadas pelo próprio clube, com valores bastante exponenciais, gastos de 120 vezes a mais do que era o corriqueiro em anos anteriores, gastos principalmente com uniformes de time e parte de construção, porcelanato, cimento e outros objetos. Então, toda essa apuração surgiram indícios de que sim, esses atentados podiam ter vinculação direta indícios que teriam vinculação direta com a Assembleia que se realizaria no período da tarde, até porque se um dos 2 sócios que foram objetos dos atentados não pudesse participar da reunião à tarde, ela não se realizaria. Então todo esse contexto foi apurado, foi levado em consideração, e inclusive na apuração a gente verificou que no dia 25 houve esse atentado físico, material, com o arremesso dos coquetéis Molotov. Mas as ameaças já eram anteriores. No próprio dia 10, aquele mês, alguns funcionários tinham sido ameaçados, alguns prestadores de serviços tinham sido ameaçados, e só para deixar claro, a prisão foi dessa pessoa que ocupa a função pública e também de um que seria um prestador de serviço terceirizado, contratado para prestar serviços ali no clube. Agora, qual é o próximo passo dessa investigação? Nós hoje colhemos uma série de objetos, de documentos, de celulares, computadores, toda a parte agora de inteligência a gente vai desenvolver nos próximos dias para que a gente consiga verificar exatamente o que aconteceu, se teve a participação de outras pessoas e qual foi a participação efetiva dos 2 presos de hoje. Então a investigação ainda continua, não se descarta uma ocorrência de uma segunda fase, inclusive também do próprio clube tem uma auditoria interna financeira, que assim que terminada também vai ser encaminhada para a Polícia Civil, para que a gente também consiga compilar esses dados com o que tiver na investigação. Olha, o delegado explica que, embora buscas foram realizadas no gabinete do vereador, na Câmara de Vereadores aqui de Francisco Beltrão, o trabalho legislativo que o mesmo exerce não tem nada a ver aí com a investigação. O primeiro detalhe que eu gostaria de destacar bastante é que, embora tenha um dos presos, um dos detidos, que exerça a função de vereador, não há nenhuma vinculação dessa investigação com a atividade parlamentar por ele exercida. Houve o cumprimento de mandados na residência desses 2 alvos que foram presos hoje, e também estabelecimentos comerciais e na Câmara, que é o local de trabalho de um dos alvos. Então, na Câmara, especificamente, nós fomos acompanhados pelo vice-presidente da Câmara, pelos vigias, nós fomos tão somente no gabinete para verificar se tinha casos específicos que direcionavam ao clube. Não há, repito, nenhuma vinculação com a atividade parlamentar ou com a questão política propriamente dita. União de pessoas e crescer junto. Deve ser tipo Jorge Mateus, né, com a nossa equipe, nossos fãs. Tipo Sicoob, que é uma cooperativa que vai muito além de produtos e serviços financeiros. Mas que uma escolha financeira se torna